Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma revisão de mercado, quadro aqui do canal em que a gente comenta as principais notícias do mês anterior e discute um pouco das oportunidades que a gente enxerga para o mês subsequente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma revisão geral do o que aconteceu no mercado que parecia que todos os ativos estavam desabando. Ouro, criptomoeda, ações, índices, tudo estava caindo, tudo estava num desespero só, num pânico só. E a gente quer juntar tudo isso e explicar aqui para vocês. Mas para explicar isso para vocês, a gente vai ter que adentrar em inflação e aumento de taxa de juros por conta dos bancos centrais do mundo todo. A gente vai ter que adentrar na parte de títulos americanos, os rendimentos e formação de portfólio, que é para você entender como isso está impactando no portfólio dos grandes fundos. A gente vai ter que adentrar também na rotação que está havendo entre ativos de risco e crescimento para ações defensivas e como isso impacta os portfólios. Além disso tudo, a gente também vai comentar as nossas expectativas para o mês de junho e falaremos também das oportunidades que a gente enxerga para esse mês. Então, se isso tudo te interessa, fica com a gente até o final do vídeo, porque quem acompanhou o nosso último revisão de mercado não só conseguiu aproveitar diversas oportunidades a preço de banana, como também deixou de perder bastante dinheiro. Então, se tudo isso te interessa, também se inscreve aqui embaixo no canal, porque você vai ficar ciente de todas as oportunidades que a gente está comentando aqui todos os meses. Mas sem mais delongas, vamos adentrar aqui na parte do vídeo. E como vocês podem ver, o S&P 500 caiu aproximadamente 10,3% agora no mês de maio, enquanto a Nasdaq caiu 12,06%. O índice Euronext 500, que é a bolsa principal lá da Europa, caiu 7,0,5%. E o Bitcoin não caiu, ele desabou aproximadamente 31% agora no mês de maio. E para te explicar o porquê disso tudo está acontecendo, eu tenho que adentrar na parte de conceitos básicos de finanças. E em finanças, quando a gente estuda, faz uma graduação, mestrado em finanças, a gente vê que existem dois tipos de coisas que podem afetar o preço da ação quando ela está sendo negociada. Uma delas é o grau especulativo, é o quanto as pessoas estão comprando e vendendo daquele ativo. Os motivos por trás disso estão todos enquadrados nessa função especulativa e tem o de valor, valuation daquela empresa. O valuation da empresa é a parte financeira e o valor é a parte que você agrega, que você sente valor daquela empresa. Obviamente que sentir valor de uma empresa é muito pessoal, algumas pessoas dão preferência a algumas coisas e negligenciam outras e são diferentes, né? Não necessariamente a mesma. Mas o valuation da empresa, que é o quanto aquela empresa vai trazer de lucro nos próximos anos, trazido a valor presente. Quando isso é afetado, o valor da empresa vai mudar lá na ação. Ou seja, a gente vai adentrar nesses dois tópicos aqui para te explicar o que está acontecendo no mercado. E para começar te explicando do grau especulativo, a gente vai adentrar aqui na parte de gerenciamento de portfólio. E quando a gente está estudando para ser um gerente de portfólio, por exemplo, eu tenho um mestrado, eu estudei isso também, e aí do lado esquerdo aqui da tabela, na vertical, vocês podem ver Expected Return, que é o quanto você espera que aquilo vai voltar em lucro para você, e aqui embaixo Standard Deviation, na horizontal, que é basicamente te dizendo o quanto aquilo vai ter risco para você que está investindo na empresa, né? Vale dizer que na literatura, Standard Deviation é igual ao risco, é a volatilidade do mercado. E aqui a gente vê que existe essa curva aqui, que é uma curva de um portfólio. É um risco que você está tendo por um retorno específico. E esse gráfico aqui fala para a gente um conceito básico que todo mundo já conhece, que aumentando o seu risco, você aumenta o seu retorno. Porém, como ele mostra aqui no próprio gráfico mesmo, nem sempre isso acontece. Essa bolinha aqui que eu estou apontando para vocês, ela tem um risco muito maior do que essa bolinha que está aqui, por exemplo, porque ela está mais à direita. E ao mesmo tempo ela está abaixo disso aqui, logo ela dá um retorno menor. Então, essa bolinha daqui de cima, ela tem um risco menor e um lucro, um retorno maior. E é basicamente isso. Nem sempre todos os ativos vão te dar um retorno bom comparado com o risco que você está correndo. E é só pensar, por exemplo, num CDB de liquidez diária que está te pagando 100% do CDI e o CDI agora está 12,65. Enquanto que uma Selic, que é o mais seguro possível do Brasil, está te pagando 12,75. Então o CDB tem um risco maior por não ser o governo, ser um banco que está provendo aquilo ali e ao mesmo tempo um retorno um pouquinho menor.
Logo, não vale a pena, por exemplo, ter o CDB se você pode ter a taxa Selic. Obviamente que existem algumas variações aqui, não estou dizendo necessariamente vai ser sempre assim, mas é só de exemplo que isso acontece. E aí a gente vê, quando está estudando lá na literatura, que existe essa reta aqui. E essa reta, como vocês podem ver, ela sai do risk-free rate, que é o ativo que não tem risco. Por exemplo, no seu país, se você for fazer um portfólio dentro do seu país, vai ser o título do seu país, mas mundialmente é o título americano. E aqui vai subindo o risco e vai aumentando o retorno. E a gente quer essa reta tocando num ponto tangencial a essa curva aqui, que seria o melhor portfólio possível para aquele cenário. E para que eu estou explicando tudo isso aqui? Porque vocês têm que entender que o risk-free rate, que, como eu disse, mundialmente é o título americano, impacta muito os portfólios. Todo gerente de portfólio, para poder equilibrar a volatilidade do seu mercado, ele investe muito nos títulos americanos e depois separa outra parte do seu portfólio para investir em ativos de risco. E como os títulos americanos, como você pode ver nessa reta aqui em negrito, caíram 10,44%. Apenas até abril, sendo a pior queda já vista nos títulos americanos. Antes disso tinha sido em 1999 uma queda de 5,17%. Isso impacta diretamente todos os portfólios de todos os fundos que possuem títulos para poder fazer o equilíbrio do seu caixa. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Yuri, uma queda de apenas 10,44% fez isso tudo. Mas você tem que entender que um fundo, quando ele está investindo e ele gerencia um portfólio, vamos supor que ele decide investir 60% em ativos de risco, 40% em títulos para equilibrar. Só que além desse 100%, ele também tem que ter caixa livre, caso você ou eu que está investindo naquele fundo queira resgatar esse dinheiro. Então, o que é que ele faz? Em vez de botar 40% aqui em títulos, ele vai botar 10%, por exemplo, numa alavancagem de 4 vezes. Então, fica os 40% aqui e ele fica com 30% em caixa livre para poder resgatar o dinheiro, caso alguém queira tirar o dinheiro ali do fundo. E por conta dessa alavancagem que ele tem aqui, quando o ativo cai 10%, na verdade ele não está caindo 10%, ele está caindo 40%. Aí o banco chega e diz assim, ó, eu vou ter que chamar a sua margem se você não colocar mais dinheiro aqui. E aí, para colocar mais dinheiro, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que vender ativos para poder colocar aqui mais dinheiro, para poder não perder os títulos que eles compraram, para não ter a sua margem chamada, né? A margin call, como eles chamam em inglês. Então, é importante que você entenda esse cenário aqui para entender que os fundos de investimento estavam vendendo muito dos ativos de risco para poder botar dinheiro aqui nos títulos, para poder não perder os ativos, não ter sua margem quebrada. Sendo assim, eles estão vendendo ativos, mas quais ativos eles vão estar vendendo? Aí a gente tem que adentrar na parte de valuation. E a gente vê no cenário atual que a inflação dos Estados Unidos já chega na casa de 8,3%, a da zona do euro bate em 8,1%, o do Reino Unido já chega a 7,4%. E em todos esses cenários é o maior visto em praticamente 40 anos, desde a década de 80. Então, por conta dessa inflação alta, os bancos centrais mundiais estão aumentando a taxa de juros. O americano já aumentou a taxa de juros para 1%, enquanto que o Banco Central Europeu ainda não começou, mas já fala que vai sair da taxa negativa e ficar neutra agora no terceiro trimestre de 2022. E com esse aumento de taxa de juros, o que é que isso faz no portfólio? O aumento da taxa de juros aumenta a taxa de desconto de lucro futuro. E pensa da seguinte forma, quando você vai numa loja e tem um desconto maior, você não paga um preço menor? Isso funciona da forma similar a, por exemplo, quando a gente está trazendo o valor presente e o lucro descontado. Quanto maior a taxa de desconto, ou seja, quanto maior a taxa que eles estão colocando aqui de juros, maior a taxa de desconto e, portanto, vai haver um desconto maior e vai vir menos lucro para o valor presente. Logo, uma ação que ia dar, por exemplo, 1 milhão de lucro em 10 anos, ela passa a dar 990 mil, por exemplo. E aí, esses 10 mil de perda vai sendo descontado do valor presente da ação, porque o valor presente da ação é um reflexo dos lucros futuros. E quem é mais afetado por esse cenário? Quem é mais afetado por esse cenário são as ações de crescimento. Porque as ações de crescimento, elas usam do seu caixa livre para poder crescer e crescer e crescer. Ou seja, elas são mais afetadas porque os seus lucros estão mais no futuro. Logo, com o valor de desconto maior, elas perdem mais no valor presente. Então, os fundos de investimento estão vendendo esse tipo de ativo para poder comprar, para poder colocar lá no
título americano que estava tendo um rendimento ruim. E além disso, eu quero chamar a atenção para essa matéria aqui, que inclusive eu já vinha dizendo também antes, lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já segue também, que é obter defensive stocks, que é você investir em estoques defensivos, está sendo o foco desde abril. Essa matéria aqui, em maio, já fala que os grandes fundos já estão investindo em estoques defensivos, que são os estoques que têm muito caixa livre. São big techs, são setores cíclicos, são empresas grandes de saúde, são setores defensivos que a gente tem no mercado. E quando está em crise, esses setores com certeza, essas ações com certeza vão manter as suas margens boas e sobreviver. Então, com isso, a gente fecha aqui o porquê dessas quedas monstruosas. Basicamente, os fundos de investimento estão vendendo seus ativos de maior risco, e é por isso que Bitcoin caiu muito mais do que, por exemplo, Nasdaq caiu mais do que o S&P 500 e o Euronext 500, justamente porque todos esses ativos que eu falei aqui de maior risco são de maior risco e, portanto, eles têm que ser vendidos para poder pegar o lucro e botar nos títulos americanos que estavam tendo um rendimento ruim e rotacionando das ações de crescimento para ações defensivas. E esse foi todo o cenário que aconteceu desde o meio de abril até mais ou menos meio de maio, onde houve essa rotação de mercado e isso ocasionou uma perda significativa dos valores das ações, dos índices, das criptomoedas, e é por isso que elas caíram tanto. Vamos adentrar um pouco das oportunidades e expectativas agora para o mês de junho. A gente acredita que a inflação vai se manter elevada até pelo menos o fim desse ano. Talvez no quarto trimestre mude alguma coisa, mas a gente espera que se mantenha elevada aí até o fim do ano, justamente por conta da guerra e de outras coisas que estão acontecendo no mundo que ainda não se resolveram e, portanto, impactam diretamente na inflação. Agora, com relação às oportunidades, como a gente comentou lá no início do vídeo, a gente falou das oportunidades para o mês de maio, que era você se manter principalmente em dólar e em ouro. Olhando aqui nos investimentos em dólar, quem se manteve em dólar teve um aumento de 1,30% até aqui mais ou menos no dia 12, 13 de maio. E não só isso, nesse momento todos os índices, todos os ativos estavam em quedas significativas, ou seja, se você se manteve em dólar e usou esse dinheiro para comprar nesse dia em específico ou durante esse tempo em específico, você aproveitou muita promoção, você pegou muito ativo descontado. E olhando aqui a parte de ouro, ele teve um aumento até aqui, mais ou menos no iniciozinho de maio, e depois ele teve uma queda por conta do aumento da taxa de juros. Uma queda de 5,65%. E depois ela voltou aqui mais ou menos para o mesmo patamar que estava antes. Foi uma queda bem menor, bem menos significativa do que o resto do mercado. Então a gente acertou aqui na parte de call que a gente deu para o mês anterior. E nesse mês, a gente acredita que as Big Techs, principalmente, já estão bem descontadas, porém a gente ainda acredita que elas vão cair mais. Então, tome cuidado, acompanhe os ativos e lembre sempre, isso não é uma recomendação de compra nem de venda, eu só estou dizendo que as ações estão descontadas e vale a pena você ficar de olho nesses ativos. Então, gente, é isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. A gente viu aqui um cenário geral do mercado, do porquê as quedas estão acontecendo. Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Se ficaram com qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários para a gente poder estar te ajudando e respondendo e discutindo um pouco mais sobre todas as dúvidas que aparecerem. Relembro a todos de deixarem sempre o seu like aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas possam entender o que está acontecendo no mercado também. E lembro sempre que quem quiser fazer parte da nossa comunidade, eu estou deixando o link aqui embaixo, no primeiro comentário aqui do vídeo, vai ter um post falando das nossas comunidades. Se você se interessar por alguma delas, é só clicar no link que você vai ser redirecionado para lá, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Ah, e eu vou deixar 2 vídeos aqui. O desse lado de cá, eu vou botar o vídeo sobre Bitcoin, explicando sobre criptomoeda para todos que ainda não conhecem dessa tecnologia. E do lado de cá, eu vou botar 3 passos simples para você que quer começar a investir na Europa ou em qualquer lugar do mundo, na verdade, você tem que seguir os mesmos passos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.